A verdade sobre voltar do intercâmbio é muito mais complexa do que qualquer outra coisa. Então, nesse vídeo eu vou te contar tudo e o que ninguém quer admitir sobre esse processo. Oi, pessoal, meu nome é Emily Shea, eu tenho 24 anos. Eu fiz intercâmbio em Dublin em 2023 de um ano. O meu programa lá foi trabalho e estudar inglês. E aí, em abril do ano passado, eu voltei. Logo, a gente tem aproximadamente 1 ano e 3 meses que eu voltei a morar em terras brasileiras. Então, nesse vídeo, eu vou te contar sobre choque cultural, crise de identidade, porque você vai ficar perdido nos primeiros meses. Eu vou falar também como que eu transformei, como que eu passei por um processo muito turbulento após voltar ao Brasil. E também como a questão da produtividade, a questão sobre busca por propósito, me ajudou nessa situação pós-intercâmbio. E também vou te dar dicas práticas no final, para caso você esteja passando pela mesma fase que eu passei. Vamos lá? Tá, vamos então para o primeiro bloco, que é chegada no Brasil. Gente, você vai chegar no Brasil, você vai reencontrar família, amigos, vai comer a comida brasileira que é maravilhosa, que você sente muita falta. Então, assim, as primeiras 2 semanas vai ser repleta de momentos bons, momentos quentinhos com as pessoas, todo mundo querendo saber das novidades, enfim, vai ser aquela euforia toda, tá? Simultaneamente essa etapa, vai ser a etapa do choque cultural reverso, ou seja, um choque cultural dentro do seu país. E isso vai acontecer principalmente no campo relacionamento, no campo rotina e no campo preço. E eu vou me aprofundar nesses 3 aqui de forma bem rápida. Primeiro, você vai ter um choque cultural em relacionamento. Você vai achar as pessoas muito diferentes e as pessoas vão te achar muito diferentes. Você vai ter um momento ali que você vai pensar, tipo, você vai ficar meio perdido sobre... Você vai se questionar muito sobre como as pessoas estão vivendo, você vai se questionar muito qual que é o meu grupo agora, os meus amigos não sei se estão na mesma fase, enfim, é uma coisa muito doida, porque você viveu muitas experiências diferentes no último ano, bizarramente diferentes. No meu caso, eu viajei 14 países, foi muita loucura, e depois você volta e você vê que as pessoas têm referências diferentes, as pessoas continuaram a vida aqui, elas tiveram outras coisas, fizeram outras realizações, então vai ter um estranhamento ali em relacionamentos nesse primeiro momento. Segundo, é o choque cultural de rotina. Gente, no intercâmbio, por mais que você não faça tantas viagens como foi o meu caso, é uma rotina diferente. São pessoas de outra cultura, é um idioma diferente, é uma casa diferente, é tudo muito diferente. Então, muitas coisas diferentes acontecem na tua vida, certo? As pessoas que ficaram aqui no Brasil, elas não tiveram essa mudança de ambiente. Então, elas continuaram a vida delas. Algumas pessoas tiveram uma mudança significativa, mas, assim, a tendência é que as pessoas que continuaram aqui no Brasil não tiveram tantas conquistas, tantas situações diferentes. Então, meio que é a mesma rotina, sabe? Então, você vai estrear muita rotina das pessoas aqui, né? Então, as pessoas acordam, vão pro trabalho, voltam para casa, jantam, vão treinar. E no intercâmbio é tudo uma loucura. Você não tem horário fixo para trabalhar, você vai viajar um dia, aí você vai no outro dia para uma festa com uns gringos. Então, é um dinamismo no intercâmbio muito maior, muito grande, tá? E a terceira coisa é o preço. Gente, putz, não tem como. Esse país é muito caro. Meu, eu tava em Dublin, né? Eu tava na Europa. É em euro. Cara, tipo, a gente não era rico, a gente ganhava o mínimo enquanto estudante, mas você conseguia comprar e você conseguia viajar. Você conseguia fazer as coisas tendo um salário mínimo. Aqui no Brasil é muito difícil, as pessoas usam muito crédito, é um negócio muito doido, tudo muito caro. É um negócio meio louco, assim, sério. Mas enfim, aguenta aqui. Digamos que essa fase do choque cultural vai durar em torno de 3 a 5 meses, beleza? Depois dessa fase, a gente vai entrar numa fase crise intercâmbio. Sim, gente, essa fase chega. Entenda que, assim que você pisa no Brasil, gente, o seu intercâmbio, ele continua acontecendo, tá? É muito difícil de explicar, porque cada um tem uma sensação, um feeling diferente, mas ele continua acontecendo dentro de você, um amadurecimento muito subjetivo, muito louco, enfim. Mas o que aconteceu comigo, tá? Depois dos 5 meses? Cara, eu entrei numa crise de identidade absurda,
Nada fazia sentido pra mim aqui no Brasil. Nessa crise, você não sabe o que você quer, você não sabe mais qual que é o seu grupo de amigos, você não sabe mais o que você quer fazer da vida, você não sabe se você tá fazendo certo, você não sabe se você deveria ter continuado onde você tava e ter feito a vida lá. E aí você começa a ver vídeos dos seus amigos no intercâmbio, super felizes, viajando, e aí você começa a se indagar sobre o sentido da vida, sobre se você fez certo ou errado. É uma crise de identidade muito louca, vai durar aí pelo menos alguns meses. Isso aconteceu comigo, aconteceu, e isso foi representado muito no meu trabalho. Gente, eu voltei aqui, eu voltei pro Brasil, eu não sabia mais o que eu ia falar na internet. Porque eu fazia conteúdos de intercâmbio e viajando e eu pensava, cara, as pessoas não vão mais querer consumir meu conteúdo, as pessoas não gostam mais de mim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essas pessoas que me seguem por causa do intercâmbio? E aí eu comecei a patinar muito no conteúdo, tentei mudar, tentei fazer um negócio diferente, pensei em desistir, falei, internet não é pra mim, tá me deixando louca. Eu entrei numa crise ali, isso foi muito afetado no meu trabalho. Assim, quem me acompanha consegue falar isso com certeza, sabe? Eu parei de produzir aqui no YouTube, parei de produzir um tempo no Instagram gente, sério, até com pessoas que eu nem, tipo, até em relacionamentos, eu fiz amizades e me relacionei com pessoas que eu nem sei por quê. Gente, é sério, essa fase, assim, foi a pior pra mim, mas foi nessa fase que eu falei, preciso dar um jeito na minha vida e ter um objetivo, né? Quando você não tem um objetivo, você realmente fica perdido, que foi o meu caso. Mas, enfim, passamos dessa fase. Digamos que foi a partir do meu 6º mês que eu comecei a refletir muito sobre isso, comecei a ver muito conteúdo de desenvolvimento aqui na internet, muita terapia, em busca, de fato, de um propósito, de, cara, decidir o rumo da minha vida e parar de me sentir mal por um motivo que eu nem sabia o porquê. Enfim. Então, um ano depois, por mais que eu fiquei muito tempo nesse momento doido de crise de identidade e tal no Brasil, cara, eu nunca parei de fazer as coisas, eu sempre estava executando, eu nunca, tipo, fiquei jogado na minha cama e falei, que aconteça um milagre. Não, fui executando ali no flow e vamos ver o que acontece. Então, dentro de um ano, aconteceu muita coisa positiva na minha vida. Primeiro, eu tô trabalhando numa empresa muito legal, a gente construiu um podcast do zero e bateu 2 milhões de inscritos. Eu mudei de apartamento, então estamos de cenário novo. Conheci muitas pessoas famosas, tive aumento, agora eu tenho uma equipe que eu desenvolvo pessoas. Olha que negócio louco, né? Então muitas coisas boas aconteceram e você só começa a se dar conta disso depois que a turbulência na tua cabeça passa e aí você começa a refletir sobre, de fato, as coisas que foram positivas durante o período. E o mais legal, gente, é que depois de um ano você começa a entender muitos questionamentos que você teve após a volta do intercâmbio. Parece que o intercâmbio, ele te amadurece tanto, só que você só vai conseguir enxergar isso depois de um tempo morando aqui no Brasil. Então calma, se você tá aqui, tá passando por esse momento também, calma que vai passar e depois você vai encontrar as respostas. O intercâmbio, hoje eu consigo ver que ele me ajudou a valorizar muito mais a vida que eu tenho aqui, muito mais as pessoas, tratar pessoas com respeito. Ele me amadureceu para eu conseguir resolver soluções que antes para mim eram impossíveis. Foram muitos aprendizados e amadurecimentos e que, cara, hoje eu acho que o intercâmbio me ensinou a ser uma pessoa mais feliz. Eu acho que você passa tanto perrengue lá fora, e aí quando você volta, você passa mais perrengue ainda, que você começa a dar valor para pequenas coisas, sabe? Mas sabe uma coisa que me ajudou e eu queria dar uma ênfase aqui nesse vídeo também? Mesmo quando eu cheguei no intercâmbio, eu fiquei muito perdida, patinando, não sei para onde eu vou, não sei para onde eu vou, se estou fazendo certo, se eu não tô. Sabe uma coisa que me ajudou muito, gente? Criar rotina. Rotina e execução. Rotina, execução e constância. Nada vai trazer mais resultado que isso. Gente, eu criei uma rotina de treinos, uma rotina de alimentação, uma rotina de trabalho. E assim, foram pequenas coisas durante o meu dia que durante esse um ano que eu tô aqui fizeram muita diferença e me ajudaram a ter uma clareza melhor sobre os meus objetivos, sobre o que o intercâmbio me ensinou, sobre o porquê que eu tava fazendo as coisas que eu tava fazendo, sobre muitas coisas. Então, pra quem tá passando por esse momento também, gente, momentos de volta é um momento complexo, vai ter. Cada um vai lidar de uma maneira diferente, mas acredito que a construção da rotina e o tempo são coisas cruciais que vão solucionar isso pra você, que vão resolver isso. Mas assim,
É rotina, criar uma rotina ali, uma rotina que você goste. E por mais que no começo seja difícil você fazer a mesma coisa todos os dias com uma cabeça aérea, faça mesmo assim, força um pouquinho no começo, que você vai conseguir encontrar respostas ao longo desse período. Resumidamente, a volta não é fácil, meus amigos, mas calma, tá? Inclusive, eu separei aqui algumas dicas práticas para quem tá passando por isso, ou para quem tá vindo de fora e vai voltar a morar no Brasil, tá? Então vamos lá, coisas que podem ajudar. Terapia tem que ter. E se puder com uma frequência boa ali, semanal, acho que ajuda muito e mais rápido. Rotina, que foi uma coisa que me ajudou muito, gente. Rotina ali, manter a cabeça ocupada, mas pelo menos fazendo alguma coisa. Isso, assim, foi primordial para mim, foi primordial para o meu desenvolvimento e para que eu conseguisse encontrar objetivos, respostas e começar a entrar numa busca por propósito, tá? Não paralisa. Chegou aqui, cara, não fica assustado. Calma, respira, tempo ao tempo, faz as coisas, segue teu plano e vambora. Não trava, não trava, tá? Se, por exemplo, a próxima dica, né? Se, por exemplo, você travar porque você ficou muito assustado, silencia talvez os amigos que moram fora, né? Pra você não ficar lembrando e talvez distanciar ali você do objetivo pelo qual você voltou pro Brasil, tá? Isso ajuda. E uma coisa também é sempre lembrar do motivo pelo qual você voltou. Então, eu voltei porque o meu intercâmbio tinha acabado e eu não tinha muito objetivo no Brasil, mas chegando aqui eu comecei a buscar respostas e encontrei. Mas se, por exemplo, você tem um objetivo, cara, vou voltar pro Brasil porque eu quero ficar com a minha família, vou voltar pro Brasil porque eu quero tentar trabalhar numa multinacional, vou voltar pro Brasil porque eu só quero mesmo, porque eu sou mais feliz lá. Eu acho que você lembrar do teu objetivo ajuda muito nesse sentido. Então, se você está passando por esse momento, comenta aqui embaixo, comenta quais são suas principais inseguranças. Se você está querendo voltar para o Brasil também, comenta aí suas inseguranças. Vamos criar esse movimento e ajudar todo mundo. E se você curte me acompanhar e não desistiu ainda, mesmo com o meu canal um caos, eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, porque semana que vem eu tenho um vídeo novo e a gente tem um propósito e um objetivo novo para esse canal que eu tô muito animada para começar e espero que vocês todos acompanhem e que esse conteúdo agregue muito na vida a partir de agora, esse conteúdo consiga agregar e tocar o coração aí de cada um. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Beijo!